Fala, investidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana e muito gostoso sobre todos os ativos da renda fixa, beleza? Vamos falar aí sobre todos eles, conversar um pouquinho mais sobre cada um nesse vídeo de hoje que vai ser num formatinho de live. Então, a gente se encontra logo depois da vinheta. Investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Grana sob Controle. Como eu te falei, no vídeo de hoje a gente vai conversar aí, tu vai conhecer melhor sobre todos os ativos da renda fixa. Vamos falar aqui sobre CDB, poupança, entre outros, beleza? Tu vai ficar por dentro de todos esses ativos aí, essa sopa de letrinhas que o pessoal fala por aí, CDB, LCI, CRA, debênture, o que é tudo isso? Tu vai entender melhor e hoje tu vai sair daqui sabendo tudo sobre a renda fixa. Estamos combinados? Então deixa eu só te dar um recadinho antes da gente começar o vídeo. Lembra que aqui embaixo, fixado no topo dos comentários, vai ter um link para pré-inscrição, pré-cadastro, é a lista de espera do programa Grana sob Controle. Se tu clicar nesse link, tu vai ser enviado para um formulário, na qual, se tu responder aquelas questões ali, tu vai ter como benefício, como retribuição aí, descontos no programa Grana sob Controle quando eu vier a abrir as turmas. Além disso, tu pode receber, quando eu for abrir o programa Grana sob Controle, uma mentoria exclusiva comigo, beleza? Esses são dois de vários benefícios que tu vai ter se tu tiver aí, se tu mantiver o teu e-mail nessa lista de cadastro aí, nesse pré-cadastro do programa Grana sob Controle. Tu me ajuda a melhorar o programa e eu te dou todos esses benefícios. Combinado? E por último, além disso, o segundo recadinho, aqui na descrição do vídeo existe um link para tu participar da comunidade no WhatsApp. Não deixa de participar. Lá é onde eu compilo todas as informações aí que o Grana sob Controle produz. Show de bola? E o vídeo de hoje, como eu te falei, vai ser um pouquinho mais conversado, um pouquinho no formato live, ou seja, aquele formato que é para a gente não precisar fazer muitos cortes. Estou aqui com o notebook e a gente vai conversando. Por quê? Na renda fixa, nós temos aí uma quantidade limitada de ativos. Como assim, John? Isso, na renda fixa, diferentemente da renda variável, a gente não vai ter aí 400 empresas disponíveis na bolsa de valores. A gente vai ter uma quantidade definida de ativos que estão disponíveis na renda fixa. Claro, existe aí um subgrupo que são os fundos de renda fixa, que esses sim podem haver diversos aí distribuídos no mercado. Mas tirando esses fundos de renda fixa, a gente vai ter uma quantidade limitada de ativos. Dentro dos ativos, claro que a gente vai ter várias opções, beleza? Também é um mercado bastante grande aí, mas ele é definido, porque a gente tem aí alguns ativos que a gente vai poder trabalhar, como Tesouro Direto, CDB, RDB, LCI e LCA, que a gente trata junto, debêntures, letra de câmbio, CRI e CRA, poupança e fundos de renda fixa. Esses são os 10 ativos que compõem aí a renda fixa. Se eu esqueci de algum, se tu acredita que tem algum outro ativo de renda fixa que eu não listei aqui nesse vídeo, bota nos comentários que eu trago um vídeo específico para ti. Show? Combinado? Então vamos dar continuidade. Eu trouxe isso aqui para ti, investidor, por quê? Porque dentro da jornada Granner, vamos lembrar? Granner é aquele investidor que segue aqui as dicas do Grana sob Controle, segue os ensinamentos do Grana sob Controle e vai trilhando aí rumo à duplicação do patrimônio todos os anos. Ou seja, esse investidor ele vai ter um mindset diferenciado, atitudes e hábitos realmente que vão diferenciar eles dos demais investidores. Isso vai permitir com que essa pessoa gere ativos todos os meses, todos os anos, e vai chegar num ponto em que o patrimônio dessa pessoa é tão grande que a cada 12 meses, ou seja, a cada um ano, esse patrimônio ele vai dobrando. Impressionante, né? Quando tu chega nesse ponto, tu é considerado Granner. Então vamos lá. Na jornada do Granner, como é que ela funciona normalmente? A pessoa pode ou não ter dívidas, mas está ali. O dinheiro do salário dela é só aquela fonte de renda, ela só ganha aquilo ali e ela realmente gasta tudo.
ou até está endividada. Beleza? O primeiro passo é quitar, sanar as dívidas, porque os juros da dívida sempre vão ser juros maiores do que os juros dos investimentos. Então a gente precisa se livrar das dívidas. Mas uma vez livre das dívidas, uma vez aí colocadas as dívidas sob controle, agora a gente tem o nosso salário e nós temos as nossas contas, o nosso custo de vida, beleza? Primeira providência é baixar um pouquinho o custo de vida para que a gente tenha um fôlegozinho, ou seja, para que realmente a gente gaste menos do que a gente ganha. E essa diferença a gente começa a investir. E onde é que é o primeiro ponto que o investidor começa a investir? Normalmente, na maioria dos casos, até em função do perfil financeiro comportamental que a gente chama, essa pessoa vai começar pelo mais seguro, essa pessoa vai começar realmente por aqueles ativos na qual a gente sempre tenha um retorno financeiro positivo. E essa é a renda fixa. Vamos lembrar? Renda fixa é aquele investimento que, se a gente cumprir os termos do acordo, cumprir com aquilo que foi combinado, lá no final a gente vai ter um retorno positivo da nossa grana, do nosso investimento. Como assim, John? Sim, se tu fizer um investimento aí em qualquer um desses 10 ativos que eu vou trazer para ti, se tu deixar decorrer o período, digamos, que esse investimento que tu fez, tu acordou que tu só vai resgatar esse dinheiro daqui 6 meses, ou daqui um ano, ou daqui 2 anos, se tu resgatar esse dinheiro lá no final, assim, a grande chance, muito provavelmente, tu vai ter um retorno positivo. Existe a possibilidade aí da taxa de juros ser negativa, mas nos últimos 30 anos aqui no Brasil nós não tivemos, beleza? Então realmente é bastante improvável. Se tu cumprir os termos do contrato, lá no final tu vai ter um retorno positivo. Tu sempre vai ter um lucrinho, beleza? Ponto. Não quer dizer que esse lucro vai ser um lucro, por exemplo, acima da inflação, um lucro real que a gente chama. Pode ser aí um lucro bruto de, digamos, 20% ao longo desses 2 anos. Pode ser? Pode ser. Mas e se a inflação aí foi de 18% nesses 2 anos? Quer dizer que só rendeu 2% de lucro real acima da inflação. Então a gente também tem essa questão. Mas cumpridos todos os acordos, mantidos os combinados, todo mundo direitinho, tu não tirou teu investimento antes, tu vai ter um retorno positivo lá no final, beleza? Beleza. Essa é a renda fixa. Ela é fixa porque quando tu coloca a grana ali, tu sabe que lá no final tu vai ter um retorno positivo e ela sempre cresce. Então ela cresce de forma fixa. Se ela é de 10% ao ano, ela vai render aí um pouquinho menos de 1% ao mês. Se ela é de 12% ao ano, para facilitar, ela vai crescer 1% ao mês. Beleza? Se tu deixar 2 anos, vão ser 24% ao longo desses 2 anos. Então ela é fixa, diferentemente da renda variável, que eu tenho outro vídeo aqui no canal sobre isso. Mas na renda variável aí, tu pode colocar hoje o dinheiro e amanhã pode ter desvalorizado, depois de amanhã ter valorizado muito e daqui 3 dias desvalorizou de novo e daqui 5 dias, durante 5, 6 dias, ele tem valoriza e daqui a pouco ele cai, porque é variável. Então, se tu vai ter ganho ou se tu vai ter lucro, é algo variável. Na renda fixa, o lucro ele é sempre fixo positivo, beleza? Então, entendidos a renda fixa, normalmente é por aqui que o nosso investidor futuro Granner começa. Porém, quando a gente vai começar, a gente não sabe qual é a gama de ativos, ou seja, quais produtos tem dentro da renda fixa. A gente tem bastante dúvida. Normalmente a gente só escuta falar aí na poupança, no CDB, eventualmente no tesouro. Mas, como eu te falei aqui no começo, existem 10 tipos aqui de ativos da nossa querida renda fixa e que tu deve aproveitar cada um deles, fazer que a tua carteira de renda fixa, que normalmente é a carteira pela qual a gente começa, tenha uma diversificação bacana. A gente não pode só diversificar lá na renda variável. Aqui na renda fixa também é bom manter uma diversificação. Show? Então vamos seguir a nossa conversa. E eu quero começar aqui, investidor, conversando contigo exatamente sobre ela, sobre a nossa renda fixa mais segura de todas. E tu pode estar achando que é a poupança e tu está errado. A nossa renda fixa mais segura de todas aí realmente é o Tesouro Direto. Isso aí, galera, Tesouro Direto. E o que é o Tesouro Direto? Vamos lá. O Tesouro Direto ele é um investimento de renda fixa. O vídeo de hoje é sobre renda fixa, nada mais óbvio. Que ele é emitido
pelo governo. Ou seja, é um dinheiro que a gente empresta para o governo. A gente está emprestando dinheiro para o governo. E o governo, em troca da gente emprestar esse dinheiro, ele vai nos capitalizar, ele vai nos rentabilizar, ele vai nos dar um retorno, vai pagar juros para a gente aí realmente. E por que é um investimento mais seguro? Bom, porque tu está emprestando direto para o governo. E o governo não vai falir nunca. Ou seja, ele sempre vai te pagar. Então a gente precisa realmente entender que esse aqui realmente é o investimento mais seguro de todos. Então, o Tesouro Direto é aquele na qual a gente empresta dinheiro pro governo, show? Bom, não vou entrar nas minúcias dos tipos de Tesouro Direto, se tu quiser um vídeo sobre isso, bota nos comentários, mas a gente tem aí, já falei sobre isso diversas vezes, pelo menos 3 tipos aí padrões, beleza? E nós temos 2 tipos bem diferentões aqui, que é o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais, recém-lançado, que eu vou gravar um vídeo para ti na sequência. Show de bola? Então, vamos lá. Tesouro Direto é o nosso primeiro ativo de renda fixa que eu quero conversar contigo. Show? Então, conversados aí sobre o Tesouro Direto, a gente pode passar por um segundo investimento aí também, está dentre os top 3 mais seguros, digamos assim, que é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Isso mesmo. E esse é um empréstimo que a gente faz para o nosso banco, para que ele, o nosso banco, possa financiar as próprias atividades dele, possa emprestar dinheiro para outros clientes. Então, a gente realmente está emprestando dinheiro para o nosso banco. Por isso que chama certificado de depósito bancário, porque só os bancos podem emitir esse título investidor, beleza? Então, o CDB também é um investimento seguro, por quê? Porque não é garantido, como é garantido lá no Tesouro Nacional, que a gente vai emprestar para o governo e ele vai devolver, porém foi criado um mecanismo aqui de proteção chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, todo investimento que tu fizer aqui até 250 mil, se eventualmente aí o banco vier a falir, se eventualmente houver aí um problema no pagamento, esse seguro, esse fundo vai garantir realmente o teu crédito, beleza? Claro que a gente precisa ter cautela, porque a gente sabe que se a gente for fazer uma comparação direta aí de quanto dinheiro tem nesse fundo e quanto ele poderia cobrir caso houvesse uma quebradeira geral de bancos, a gente sabe que ele cobriria uma pequena parte, show? Então, a gente não pode confiar 100% no FGC. Apesar dessa proteção aqui, ele não cobre a totalidade aí realmente dos fundos, então, dos bancos, aliás. Então, a gente precisa ter cautela e investir em CDBs de bancos que são aí realmente confiáveis e que não vão falir tão cedo, ou seja, que tenham uma solidez de mercado já de algum tempo. Claro que é bastante atrativo para a gente que está começando a investir, ver aquele CDB aí de 130%, 150%, 180%, mas é de um banco que não é muito conhecido, é um banco recente, é um banco que está querendo aí realmente atrair investidores, eventualmente pode ser mais arriscado, apesar de haver a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Beleza? CDB, quando a gente empresta dinheiro para o banco. Esse é o segundo título que eu queria trazer aqui para ti. Show? E aí tem um outro título, que ele é um CDB, mas ele tem um nome um pouquinho diferente, que é o RDB. Já ouviu falar? Esse aqui, ele é um CDB, porém, ele não pode ser negociado. Como assim, John? Olha só, um CDB, ele, quando tu investe nele, eventualmente tu pode vender esse CDB para outra pessoa, beleza? Então tu consegue repassar esse CDB. E aqui, muitas vezes, em função da oscilação da taxa Selic, a gente consegue fazer uma venda desse CDB ou uma compra de um CDB com uma diferenciação realmente entre o valor que estava a taxa Selic antes e o valor que está agora. E isso chama marcação a mercado, beleza? Eventualmente, se tu comprar um título depois que a taxa Selic foi modificada, esse título ele pode estar mais valorizado ou menos valorizado. Se tu quer saber tudo sobre isso, eu vou deixar nos comentários aqui um link para o vídeo que eu falo sobre marcação a mercado, show? Para tu entender um pouquinho melhor. E o CDB a gente consegue negociar, ou seja, consegue vender ele para outra pessoa. O RDB não, ele não pode ser negociado. Uma vez que tu investiu nele,
aquele título ele é teu para sempre, beleza? Então tu não vai conseguir ganhar dinheiro, por exemplo, com a marcação a mercado, show? Além disso, o CDB é aquele título que tu vai investir, porém, por exemplo, tu investiu num CDB para daqui a um ano. Se tu quiser vender esse CDB antes de um ano, digamos com 7 meses, com 6 meses aí, tu por algum motivo precisa daquela grana, show, e tu quer realmente resgatar aquele teu título. Tu consegue? O CDB tu consegue sim. Porém, como eu disse, tu vai ficar sujeito à marcação a mercado. Então, esse teu título pode estar valendo mais ou pode estar valendo menos o que ele valia. E além disso, pode haver aí realmente cobrança de taxas que não estavam previstas, ou seja, taxas para realmente fazer essa troca, para fazer essa transição desse teu título para tu poder resgatar aquele dinheiro. Ou seja, se tu tirar o teu dinheiro antes do prazo acordado, pode ser até que tu acabe perdendo dinheiro. Por isso que eu lembro, renda fixa é aquela que, se a gente cumprir todas as condições, ou seja, se a gente não tirar antes o dinheiro, se a gente mantiver o dinheiro ali pelo tempo que a gente acordou, lá no final a gente vai ter um retorno positivo. Porém, se a gente tirar antes um pouquinho, pode ser que a gente perca dinheiro. É possível ganhar dinheiro também? Sim, é possível, beleza? Mas isso tudo tem que ser estudado. Claro que se tu precisa do dinheiro, obviamente tem dois problemas aqui. Um, que tu investiu um dinheiro que eventualmente tu não poderia, e dois, aí tu fica sujeito, né, à necessidade de ter aquele valor na tua mão, daquela liquidez naquele momento, então realmente tu perde rentabilização ou até mesmo tu pode acabar tendo prejuízo nesse teu investimento. E o RDB, diferentemente do CDB, ele não pode ser resgatado antes do vencimento. Então, infelizmente, se tu investiu no RDB para daqui um ano, ele não pode ser resgatado daqui a 6 meses. O CDB pode, o RDB não. Show? Essa é a grande diferença para o CDB. Ele é o mesmo CDB, só que o RDB tu não consegue negociar, vender ele para outras pessoas e não consegue resgatar ele antes do prazo. Tá, mas e qual é a vantagem então, John, de eu investir num RDB, eu vou investir num CDB? É, só que o CDB paga 110% do CDI, que é praticamente 110% da taxa Selic. O RDB vai pagar 120, 130. Ele vai te dar uma rentabilização melhor um pouco do que os CDBs comuns. Na média, o RDB vai pagar um pouquinho melhor do que o CDB, para tu não ter essa possibilidade de vender esse teu título e não ter a possibilidade de resgatar antecipado. Beleza? Essa é a grande vantagem do RDB, uma rentabilização um pouquinho melhor que o CDB, mas eles são títulos praticamente idênticos. Tu vai emprestar o dinheiro para o teu banco também e ele vai utilizar aí para se capitalizar, para emprestar dinheiro para outros clientes, para fazer algum projeto específico que o banco tem em mente, entre outras situações. Show de bola? Então, conversamos aqui sobre Tesouro, sobre CDB, sobre RDB. Vamos conversar um pouquinho então agora sobre as queridinhas do coração aqui do John do Grana, que são as LCIs e as LCAs. E o que é isso? LCI é a letra do crédito imobiliário, por isso o I. E o LCA é a letra de crédito do agronegócio, por isso o Azinho. Show? Show de bola. Esses são outros empréstimos que a gente faz realmente para o banco, ou seja, a gente vai emprestar dinheiro pro banco também. Numa LCI, numa LCA a gente está emprestando dinheiro para o banco, mas o banco ele vai pegar esse dinheiro para reemprestar para pessoas que querem financiar os seus imóveis ou para construtoras que desejam realmente aí financiar as suas obras, realmente construir. No caso do LCI, a gente está falando de imobiliário, então eu empresto para o banco e o banco vai fazer financiamento aí habitacional para as pessoas, empréstimos aí imobiliários para as pessoas, ou vai fazer empréstimo imobiliário para as construtoras realmente, para as incorporadoras, para elas trabalharem também no mercado imobiliário. Mas percebam que se eu invisto na LCI, o banco ele fica atrelado a emprestar esse dinheiro no mercado imobiliário. Show? Claro, o banco também pode fazer aquisições de imóveis, pode fazer alguma coisa nesse sentido, mas esse dinheiro que eu vou botar no banco, ele precisa ser utilizado no mercado imobiliário. E quando a gente fala de LCA, a gente está dizendo que esse dinheiro que eu estou emprestando para o banco, ele precisa ser usado aí para financiar pessoas e negócios, né? Quando a gente trata de
agronegócio. Então, empresas que querem investir no agronegócio vão pegar dinheiro com o banco utilizando essa verba que a gente emprestou para o banco através das LCAs, beleza? Então, a LCI e a LCA, a única diferença entre elas aí realmente é que uma é no mercado imobiliário, a outra é no agronegócio, show? Mas o banco vai pegar e vai reemprestar esse dinheiro ou vai investir em atividades específicas nesses setores. Show? E por que elas são do coração do John do Grana? Porque essas duas aqui, vamos lembrar, são isentas de imposto de renda, diferentemente do Tesouro Direto, do CDB e do RDB, que estão sujeitos à tabela regressiva do imposto de renda, ou seja, 22,5, 20, 17,5 e 15. As LCIs e as LCAs são isentas de imposto de renda. Então, o valor que estiver sendo disponibilizado ali para ti é o valor que vai realmente render no final e que tu vai resgatar, show? Então, isso é o mais legal das LCIs e das LCAs, beleza? E aí, investidor, tá curtindo o vídeo ou não? Então já deixa o like aqui, é muito importante realmente para que o Grana Sob Controle continue produzindo esses vídeos aqui, esse conteúdo de valor para ti, beleza? Vamos dar continuidade então? Temos aqui também as debêntures, pessoal. E o que são debêntures? São títulos aí de dívidas emitidos por empresas SA, lembra? Sociedades por ações, isso aí. Ah, aquelas que estão na Bolsa de Valores? Não necessariamente. Existem SAs de capital fechado que não estão na Bolsa de Valores. Tem as de capital aberto, que estão na Bolsa de Valores, e as de capital fechado. Mas são essas companhias, essas grandes empresas aí realmente que precisam captar recursos para diversas finalidades aí, como por exemplo, financiar seus projetos. Uma empresa aí, por exemplo, que trabalha com logística, quer construir um porto em algum lugar, precisa investir aí realmente em outros galpões. Então, ela precisa desses recursos. Então, essa companhia grande, ela vai emitir debêntures. E como é que funcionam as debêntures? Elas são iguais aos CDBs, mas esse dinheiro que tu vai emprestar não vai ir para o banco, vai ir para uma empresa. Claro que elas precisam emitir esses títulos e disponibilizar nos bancos e nas corretoras. Então tu não vai conseguir emprestar aí realmente direto aí para a empresa. Claro, existem outras formas de tu fazer isso, sim, mas dentro do mercado financeiro, a gente vai fazer esse investimento através dos bancos e das corretoras, beleza? Muito importante tu entender isso. Mas as debêntures, esse dinheirinho ele vai direto para a empresa, beleza? Não fica ali com o banco, show de bola? Entendidos? Então, debêntures é isso, quando a gente quer emprestar o nosso dinheiro para uma companhia aí de capital aberto ou fechado. O que mais que a gente tem? Temos as letras de câmbio, as LCs. O que são as letras de câmbio, pessoal? São aqueles investimentos, aqueles títulos de dívida emitidos pelas sociedades de crédito, financiamento e investimento, que não sejam bancos. Como assim, John? Não entendi. Sabe essas corretoras de investimento? Sabe essas financeiras que tem aí pela tua cidade? Elas também podem precisar de recursos para se capitalizar. Show? Só que como elas não são empresas de sociedade por ações, não são aí nem de capital aberto, nem de capital fechado, daqui a pouco elas se dentro do regime aí realmente que elas se encontram, o regime empresarial, elas podem ser aquelas empresas limitadas, sabe? LTDA no finalzinho. Se ela for essa empresa, ela não pode emitir debêntures, pessoal. Ela vai emitir letras de câmbio, ou seja, são para aquelas empresas menorzinhas, beleza? Sociedades de crédito, financiamento e investimento. Eventualmente, se essas empresas elas quiserem se capitalizar, elas vão emitir letras de câmbio. Também são muito similares a um CDB, ou seja, o dinheirinho que a gente investe nesse tipo de título vai direto para essa empresa, apesar da gente precisar investir através de um banco ou de uma própria corretora. Show? Que mais que a gente tem aqui? Outro título aqui, outros dois títulos na realidade que são do coração aqui do John do Grana também, que são as CRIs e as CRAs, o certificado de recebíveis imobiliários e o certificado de recebíveis do agronegócio, mas também é muito parecido com a LCI e com a LCA. Na realidade, eles são
idênticos a LCI e a LCA, beleza? A única coisa que muda é quem emite esses títulos. Quando a gente fala de LCI e LCA, quem emitiu esse título, quem está precisando do dinheiro, é um banco, show? E aí o banco emite LCI e LCA. Porém, quando a gente está falando aqui de CRI e CRA, quem está emitindo esses títulos são as companhias securitizadoras, isso aí, companhias de seguro que estão investindo no mercado imobiliário ou do agronegócio, pessoal. E por elas serem exatamente a mesma coisa que as LCs e as LCAs, elas detêm uma isenção de imposto de renda. Sim, quando a gente está falando de títulos que investem no mercado imobiliário e do agronegócio, normalmente haverá isenção do imposto de renda, pessoal. Então, CRI e CRA é exatamente a mesma coisa que a LCI e a LCA, o objetivo é exatamente o mesmo, beleza? Investir aí no mercado imobiliário, no mercado do agronegócio, porém aqui quem está emitindo esse título são companhias securitizadoras, companhias de seguros, beleza? Então também a gente vai investir através do banco, através da corretora, mas o dinheirinho vai direto para essa companhia securitizadora que vai nos pagar juros aí a depender do nosso acordo. Agora a gente vai para as duas últimas aqui, que estão um pouquinho deslocadas, digamos assim, porque eu considero que são bem diferentonas, mas vamos lá, temos aqui também como ativo da renda fixa a própria poupança, caderneta de poupança, isso aí. Ah, mas por que ela está diferente, John? Não, porque a caderneta de poupança, ela rende pouco. A caderneta de poupança, ela tem uma rentabilização simbólica. É só para não dizer que o dinheiro está paradinho, para diferenciar de quem guarda dinheiro aí debaixo do colchão ou que deixa parado na conta corrente. Até agora nos bancos digitais, se deixar parado na conta corrente ainda está rendendo, pessoal, beleza? Mas aqui é a poupança que eu vou falar contigo agora. A poupança, pessoal, vai render aí um percentualzinho da taxa Selic mais a taxa de referência, que vai dar praticamente nada. Agora que a taxa Selic estava bem alta aí, acima de 8,5%, ele vai render, se eu não me engano, 7%, 6 a 7% aí, e mais 1% de TR, que é o que tem dado nos últimos, na média dos últimos anos aí, fica em 1% ao ano. Então ele vai render aí de 7 a 8% a caderneta de poupança, bem abaixo da taxa Selic, bem abaixo do CDI, beleza? Então, realmente ela rende pouquinho, mas não deixa de ser um título de renda fixa, melhor do que guardar dinheiro no colchão ou guardar dinheiro parado na conta aí sem render absolutamente nada. Mas a poupança está aqui, uma nossa amiga, mas nem tanto. Talvez seja realmente só um primeiro passo aí para a gente tirar o nosso dinheiro da inércia, mas em seguida a gente precisa redistribuir entre os outros investimentos que eu falei acima. Show? Show de bola. O que mais que nós temos aqui? Nós temos os fundos de renda fixa, pessoal. Isso mesmo, fundos de renda fixa. Na verdade, são aí fundos, ou seja, realmente é uma carteira de investimentos que são aí investidos em todos os títulos públicos emitidos pelo governo, ou seja, pode ter tesouro direto ali dentro, pode ser título de dívida de empresa privada, que vai pegar realmente aí debêntures, letras de câmbio, também pode ser LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, títulos bancários, CDBs, RDBs, tudo o que eu conversei antes contigo, talvez exceto a caderneta de poupança, né? Todos os outros que eu falei contigo antes podem compor aí um fundo de renda fixa. Bom, e por que eu deixei ele separado? Bom, porque além dele, na verdade, não ser algo totalmente diferente, ele vai investir em tudo isso que eu te falei, na verdade, ele vai ter uma empresa administradora e uma empresa gestora. O administrador vai cuidar da parte burocrática ali, de quem é o cotista, de quantos são, dos impostos, tudo isso, e o gestor realmente vai escolher os investimentos ali. Ah, eu vou investir nesse CDB, nessa CRI, nessa LCA aqui, nessa debênture, nessa letra de câmbio, e tudo isso realmente é feito pelo gestor aí do fundo. E por que eu deixei separado? Porque o fundo, na realidade, ele vai investir em títulos de renda fixa que tu poderia estar investindo sem estar no fundo. Ah, mas eventualmente aqui eu posso conseguir já uma diversificação e posso conseguir uma rentabilização melhor, sim, porque eventualmente
vai ter, por exemplo, dentro do fundo, uma CRI que paga 150% do CDI. Isso tu não vai achar aí para tu pessoa física. Por quê? Porque para tu conseguir 150% do CDI, tu precisaria investir, por exemplo, mais de 200 mil reais. Beleza? Então, normalmente nós, como pessoas físicas, não vamos conseguir aproveitar essa oportunidade. Mas num fundo de renda fixa, eventualmente, a rentabilização fica melhor, porque tem mais capital para investir, beleza? Então tu consegue achar algumas oportunidades e consegue também já entrar num investimento de renda fixa diversificado, beleza? Essas são as vantagens de um fundo de renda fixa. Porém, por outro lado, o fundo de renda fixa ele vai ter aí a taxa de administração, porque não é de graça que o pessoal vai entregar prontinho para ti. Então, vai ter realmente aí uma taxa de administração, ficando aí em até meio, 0,8%, aí realmente é uma boa taxa de administração, show? Porque acima disso pode ser que a gente esteja perdendo rentabilidade. Então imagina, hoje o nosso investimento mais seguro de todos que a gente tem aí, que é o Tesouro Direto, ele está rendendo 13,25% ao ano. Então, para tu investir num fundo de renda fixa, pessoal, ele vai ter que render os 13,25% mais a taxa de administração, aí, se for de 0,5% mais meio, se for de 1% mais 1, beleza? E se render só isso, vale a pena tu investir no Tesouro Selic, no Tesouro Direto. Porém, ele tem que investir, então ele tem que conseguir uma rentabilização um pouquinho maior do que isso. Então, eventualmente, se a taxa Selic está 13,25%, um fundo aí de renda fixa que me pague aproximadamente uns 15, 16% ao ano, seria já algo bom. Claro que não para colocar todo o dinheiro dentro desse fundo, né, pessoal? Não sejamos aqui, realmente não coloquemos todos os ovos na mesma cesta. Mas é algo a se pensar. Se ele paga um pouco mais, podemos eventualmente dedicar uma parte aí da nossa carteira de investimentos para um fundo de renda fixa. Porém, a gente precisa observar também outros dois pontos. Se não há aí o famoso come cotas, porque isso vai definitivamente aniquilar tua rentabilização. Se houver come cotas, foge do fundo de renda fixa, beleza? Só escolha fundos de renda fixa que não tenham come cotas. Além disso, outras taxas aí, e uma principal delas é a taxa de performance, ou seja, daqui a pouco ele diz lá que se a gente conseguir render acima de 16% ao ano, vai ter uma taxa de performance de 50% do lucro. Então, tudo que ele render acima de 16% vai ter 50% que vai ficar retido pro fundo. Então, também é uma rentabilização que eventualmente não vale a pena, pessoal. Show? Então, se tiver come cotas e taxa de performance, tu foge. Além disso, taxa de corretagem, outras taxas aí diversas, obscuras, tu foge desse fundo. Ele, para ser um fundo bom, ele tem que conseguir pagar aí pelo menos acima da nossa querida taxa Selic, porque tu vai encontrar investimentos iguais lá no Tesouro Selic, e a taxa de administração tem que ser no máximo assim estourando 1%, pessoal, beleza? Combinados então? Beleza. Dito isso, a gente finalizou aqui, pessoal, todos os 10 itens dos nossos títulos, dos nossos ativos de renda fixa. Vamos repassar? Tesouro Direto, CDB, RDB, LCI, LCA que eu trago junto, debenture, letra de câmbio, CRI, CRA, poupança e fundos de renda fixa. E por que que ficou 9 agora? Só se eu me passei aqui nos meus cálculos, mas são 9 mesmo. Tesouro Direto, CDB, RDB, LCI, LCA, debênture e letra de câmbio, CRI, CRA, poupança e fundos de renda fixa. Eu jurei que eu tinha feito 10 antes no começo, mas tudo bem, pessoal. E aqui agora, só para finalizar, quero te pedir que tu realmente te inscreva no canal e ative o sininho para tu continuar recebendo aqui esses conteúdos de valor, pessoal. Show? E seguinte, todos esses títulos que eu conversei contigo aqui, investidor, neles vão ter aí 3 formas de rentabilização. Lembra? A rentabilização pré-fixada, ou seja, em que vão te pagar aí realmente um percentual que vai ficar fixo. Tanto vai ter a LCI, tu vai ter o RDB, o CDB, a debenture, que vai te dizer, eu pago 13% ao ano. O valor na lata, assim, ó, que é para tu saber quanto tu vai render lá no final. Esse é o pré-fixado. Ele está fixando essa rentabilização contigo antes
de tu assinar o contratinho, antes de tu dar o ok aí na tela do teu celular ou pelo computador. Tu já sabe quanto que vai render, beleza? Esse é o pré-fixado. Existe também o pós-fixado, que tu não vai saber exatamente quanto que vai render, depende de algum outro fator que a gente chama de indexador. Por exemplo, se ele tiver indexado aí no CDI, ou na taxa de inflação, ou em algum outro, em alguma outra siglinha, digamos assim, Selic, CDI, tu não vai saber exatamente quanto vai render, mas tu pode pegar a taxa Selic e olhar ela, por exemplo, o CDI, tu olhar quanto é que está o CDI é bem próximo da taxa Selic, então vai render isso no futuro. Porém, se tu fizer, por exemplo, um acordo de 1 ano e a taxa Selic diminuir, tu tem que saber que tua rentabilização vai diminuir também, beleza, investidor? Por isso que é pós-fixado, ele vai fixando aí todos os meses, então ele é pós-fixado, show? Para isso que tu precisa entender, o pré-fixado é um percentual na lata, pós-fixado é uma siglinha. E existe os mistos, os híbridos, que vão te dar uma siglinha mais alguma coisa. Normalmente, quando ele é vinculado à inflação, é exatamente isso. Ele vai te pagar a inflação, que pode ser 5, pode ser 6, pode ser 3, pode ser 2, mas vai te garantir a inflação e mais alguma coisa, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, beleza? Esse é o híbrido. Então tem essas 3 formas de rentabilização. Pré-fixado, na lata o percentual. Pós-fixado, quando tem só uma letrinha ali. CDI, por exemplo, 100% do CDI, 95% do CDI, 120% do CDI, ou Selic. E o híbrido, né, o misto, que vai te dar uma letrinha, uma siglinha, que é pós-fixado, tem uma parte pós-fixada e uma parte aí fixa na lata, ou seja, IPCA, que pode variar, e mais 6%. Beleza? São essas 3 formas de tu rentabilizar todos os títulos que eu conversei contigo aqui nesse vídeo. E aí, curtiu? Não esquece de dar o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho para tu não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo que o Grana Sob Controle traz aqui para ti, investidor. Beleza? Estamos combinados? Bota nos comentários aqui se tu quer algum vídeo específico sobre alguma coisa dessas que eu te falei e na sequência eu vou trazer mais vídeos para ti, beleza? Muito obrigado por ter me assistido até aqui, então até mais.